Deixa eu te dizer uma coisa, você pode fazer de tudo para se cuidar, mas se daqui de dentro do seu coração você não nascer de novo, nada disso vai valer. Olha que frase tremenda. Então Romanos 5 diz que nós fomos justificados por Jesus. Então os meus pecados, olha bem, fez de Cristo o pecador, e a sua justiça me justificou. Eu sou justo por Ele. 2 Coríntios capítulo 5 diz, se alguém está em Cristo, não no templo, não no ministério de louvor, não na intercessão, não na mocidade. É possível que alguém esteja no ministério de louvor, esteja na igreja e não esteja em Cristo. Você sabia disso? Que algumas pessoas podem estar dentro da igreja, mas não estar em Cristo? Então, mas pastor, eu estou dentro da igreja. As pessoas podem estar dentro da igreja e não estar em Deus. Sim, pode. Então Deus não vai te dar muita comida se você tiver pouca fome. Lembre-se disso. Deus não vai te dar muita comida se você tiver pouca fome. Muitos crentes precisam conhecer Jesus, veja bem, olha a dica, não por interesse, muito menos pelo que Ele pode lhe dar, é aquilo que o pastor James disse, mas sim pelo que Ele é. Sirva a Deus pelo que Ele é, meu irmão. Ah, pastor, mas eu preciso de tantas coisas. Eu também preciso. Mas não se preocupa, quando você serve Ele, quando você busca Ele em primeiro lugar, as demais coisas, tudo aquilo que eu e você precisamos, Ele acrescenta na sua vida. Amém? E aí eu falo para você, existem pessoas que vêm para a igreja com um interesse diferente. E não faça isso em nome de Jesus. A igreja é lugar da gente buscar a Deus, não é lugar de você pedir. Adore a Ele, busque Ele em primeiro lugar, que quando você buscar Ele, automaticamente aquilo que você precisa, Ele sabe. O Salmo de número 139, 1 diz que, o próprio Davi disse, Senhor, Tu me sondas, e me conheces. De longe esquadrinha os meus pensamentos, sem que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabes. Então por quê? Porque o Senhor já conhece, Ele sabe a nossa necessidade. Quando for a hora de buscar, entra no seu quarto em secreto e dobra o seu joelho e fala com Ele. Então não se preocupe. Agora não venha com o interesse de conquistar, sabe por quê? Adore Ele em primeiro lugar, busque Ele em primeiro lugar, porque muitas vezes as pessoas vêm com um interesse diferente, quer conhecer uma pessoa de verdade, fale o que ela quer ouvir, não aquilo que nós precisamos ouvir. Quando você fala o que ela quer ouvir, aí tem pessoas que vivem um sistema religioso baseado no quem quer, então receba em nome de Jesus. Não precisa, para que eu vou ficar te motivando desse jeito, meu irmão? É fácil isso aí, é fácil eu falar, quem quer receber um carro, amém, recebe aí. Ô irmão, já recebi tanta chave, só não apareceu o carro até agora, na verdade nem a chave, né? Quem já recebeu essa promessa aqui? Eu já perdi uma, mas o que eu tive eu ganhei, eu comprei, mas esse negócio aí, eu acredito, Deus pode dar, Ele dá, irmão. Só que o evangelho de uma troca não existe. Eu dou para receber, não existe isso, é o que o James disse. Então venha para a igreja para adorar e ser grato, e não buscar aquilo que já é seu por herança. Nós já temos posse, o Senhor já nos deu por herança, tudo isso que nós estamos desfrutando é nosso. Por quê? Então abra sua Bíblia no 10º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Tá? Aí você vai entender o que eu estou falando. Que a gente fica correndo atrás de coisas que já estão liberadas no mundo espiritual para nós. Aqui. Efésios, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não tem uma Bíblia e quer uma Bíblia de presente? Tem alguém aí que quer? Se você quiser, a gente vai te presentear com uma Bíblia. Se você quiser, é só erguer uma de suas mãos, tá? Podemos ler? Não tem Bíblia? Tem sim. Aí não tem? Tem lá atrás. Então tá, Efésios capítulo 1, versículo de número 3 em diante. Diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, olha bem, que nos abençoou, o apóstolo Paulo escrevendo,
com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu ou nos elegeu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Então você não é qualquer coisa, não é aquilo que muitas pessoas colocam como um codinome de você, não, você é filho e filha de Deus, lembre-se disso, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua boa vontade. Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou, ou seja, nos deu autoridade gratuitamente no amado. Versículo 7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha bem, versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Então entenda isso, você já tem uma promessa predestinada, gerada em Deus, mediante a palavra, sobre a maior bênção que você pode receber da parte dEle. Qual é a melhor parte que você pode receber de Deus? É o quê? A presença, a salvação em Cristo Jesus. Porque dinheiro é consequência. Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que é fiel, aquele que é justo nas suas coisas, aquele que tem feito, tem se dedicado, tem estudado, tem inovado na sua profissão. Não tem como Deus não te abençoar, mas o que nós temos que fazer é crer. Então nós já fomos predestinados à salvação. Ah, mas então quer dizer que uma vez salvo, eu posso fazer o que eu quiser que eu vou para o céu? Não, irmão, não pode. O segredo é o seguinte: eu aceitei Jesus, uma nova vida, uma nova criatura, ou seja, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Eu não posso errar erro velho, eu tenho que errar erro novo. Então, uma vez salvo, não é salvo, irmão. Você tem que buscar atrás da sua salvação todos os dias. Ele já nos deu a garantia, a palavra fala isso, que nós somos predestinados. Então Ele já tem um comissionamento para a gente morar no céu. Mas o que eu tenho que fazer? Matar a minha carne todo dia, lutar todos os dias contra o pecado e procurar fazer e viver a imagem do Cristo vivo nessa terra. Então acredite nisso. Sobre a maior bênção que você pode receber da parte dele, é aquele que serve e que perseverar até o fim, e vai receber a coroa da vida eterna. Então é isso, a vida eterna é o maior prêmio. Além da presença, é você estar morando no céu, querido. Você imagina, você já parou para pensar? Quem está assistindo televisão ou está vendo pelas as redes sociais o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como a pastora falou? Todo mundo, sim ou não? Então vamos fazer o seguinte: você já se colocou no lugar de alguma pessoa daquela? Pense nisso, se fosse você. A gente está tranquilo porque aqui não tem rio, aqui não tem acúmulo nem excesso de chuva. Então você imagina o que aquele povo está pensando, irmão. Eu falo para vocês, eu já fui bombeiro, tá? Então eu sei o que é uma catástrofe. A gente estudou sobre isso, eu aprendi sobre isso. Agora, uma coisa é você chegar e achar um corpo que está debaixo da água há algum tempo, né, putreficado já, que ele está em decomposição, é uma coisa. Mas você imagina a hora que essa água baixar. Teve pessoas que lá falaram assim, deram uma entrevista, né, e falou assim: eu me deitei, a hora que eu acordei de madrugada, a água já estava quase pegando nós aqui na cama. Então você imagina aqueles que foram pegos de surpresa. Vai ser como Jesus. Ele vai nos pegar dormindo muitas vezes. Então entenda, nós temos que estar firme,
não reclamando, entendendo que a nossa vida, irmão, em vista daquele povo, mas talvez eu não tenho tudo que eu quero, eu também não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Deus é fiel na minha e na sua vida. Se tiver faltando pão na sua casa, irmão, aqui nós estamos numa igreja, nós estamos para te ajudar, nós estamos para te servir. O que está faltando é um pouco de fé. Vem amanhã no café da manhã, às 6h30, né, João? Que amanhã nós vamos estar aqui, a gente vai te ajudar, a gente vai te direcionar, nós vamos orar, tá? E Deus vai fazer na sua vida, mulher, homem, família. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Então entenda uma coisa, aonde eu e você chegar pelo aquilo que está em nós temos que mudar, nós temos que fazer a diferença. Então entenda uma coisa, não é o ambiente que te protege, o que te protege é a unção que você carrega. É isso, o que está dentro de você não é o ambiente, porque você imagina, existem pessoas que estavam naquelas mansões, ou casa mais simples, ou mais luxuosa, a água não viu isso, a água invadiu todas as casas, independente se é uma classe A, ou B, ou C, ou D, não importa, querido, quando o problema vem, a Bíblia diz que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo, ou o rico, ou o pobre, é para todos. Então não é, olha bem aqui, não é o ambiente que te protege, o que te protege é a unção que você carrega. Pastor, eu sei disso, mas o que eu preciso fazer é servir. Mas a minha vida está tão corrida e eu não estou tendo tempo de ir para a igreja. Pelo amor de Deus, é o culto uma vez por semana, meu querido. Eu não tenho tempo, qual é a sua prioridade? Então, eu vou te dar um recado aqui para você, quando a igreja se torna opcional para os pais, é uma opção para você, ela se torna desnecessária para os filhos. Sabia disso? Quando você falar, eu não sei se eu vou hoje na igreja, o filho falar, meu pai que é meu pai, minha mãe não vai, eu também não vou. Aí quando você for cobrar algo, você vai receber um não. Então quando a igreja se torna um opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. E foi aquilo que nós fizemos aqui, desde pequenininha, ensinar o caminho, querido, mas praticar. Não adianta eu falar, eu vou de vez em quando, que isso? Imagina se Deus resolvesse também abençoar a gente só de vez em quando. Então entenda isso, voltando ali atrás, não é o ambiente que te protege, o que te protege é a unção que você carrega. Por quê? Quando Deus está em você, e você tem uma autoridade comissionada de Deus dentro da sua vida, quando você tem um relacionamento com Deus, o que acontece? Eu vou dar um bom exemplo para vocês, e a gente já conhece, de Daniel e os seus 3 amigos, né? Eles tinham uma unção, e a comunhão com Deus, eles tinham intimamente. Então Deus, simplesmente dentro dessa comunhão, honrou eles, fora da cova e fora da fornalha. Eles honraram Deus, fora da cova e fora da fornalha, e Deus fez o quê? Honrou eles, dentro da fornalha. Então entenda isso, a unção que você carrega, ela te protege, e foi o que aconteceu com eles aqui. Eles simplesmente, eles pegaram e foram protegidos pelo Senhor. Deixa eu achar aqui que eu bati o dedo e saí daqui, pronto, já achei, para aqui. Tá. E o que você está enfrentando nesses dias? Qual é o tipo de desafio e lutas que você tem enfrentado? Algumas pessoas chegam na gente, o desespero é tão grande, a gente sabe. Se eu falar para você que o comércio, o mercado e o Brasil está na melhor fase, eu sou um hipócrita, que a gente sabe que não é. Eu trabalhei no comércio tantos anos e você sabe o que nós temos enfrentado. É um desafio todo dia, sim ou não? Então, pastor, eu estou enfrentando tantos desafios e lutas que eu não sei para onde ir. Tem hora que dá esse desespero, dá ou não dá? Então, se você está sem direção, é porque você está sem comunhão. Porque quem anda em comunhão sabe para onde vai. Por quê? Porque quando você está em comunhão, gera intimidade. A intimidade gera revelação. E a revelação gera identidade. E a identidade gera autoridade sobre a sua vida. Ô pastor, mas eu busco me relacionar com Deus. Mas as lutas e os desafios parece que não acabam. Triste notícia. Enquanto você estiver nessa terra, né, pastora Márcia, né, Xing, você vai ter luta, você vai ter desafio, você vai ter afronta, você vai ter alguns momentos bons, mas vai ter alguns momentos tristes na sua vida. Mas não se preocupe, o maior interessado em te ajudar e direcionar e mudar esse quadro é Deus. Então eu busco me relacionar com Deus, mas parece que as lutas não acabam. Sim, eu entendo isso. Por quê? Por que muitas vezes Deus não me ajuda e não faz com que essas lutas
pare, cesse na minha vida. Eu tenho uma resposta para você. Por quê? Porque Deus prefere lhe ter no deserto do que lhe perder no paraíso. Muitas vezes o deserto que Deus nos permite estar é para segurar a gente na presença dEle. Eu falo para você isso, de carteirinha. Porque se eu vivisse a vida que eu vivia há 20 e poucos anos atrás, na ostentação, entre aspas, nunca ostentando e mostrando não, mas que eu tinha uma vida mais tranquila, irmão, servia a Deus para quê? Tudo que eu queria eu vendia, tudo que eu queria eu ganhava, tudo que eu queria comprar eu comprava. Mas Deus sabe como puxar o nosso pé, né, pastora? Me deu uma rasteira. Então entenda, não é um ambiente que te protege. Por que não é um ambiente que te protege? Adão se perdeu no paraíso, e Jesus foi vitorioso na onde? No deserto, irmão. No deserto, Adão se perdeu lá no Éden. O Éden significa prazer, o lugar onde podia desfrutar de tudo. Ele se perdeu lá, mas Jesus foi vitorioso na onde? No deserto. Alabassuri bicandarabachai. Muitas vezes Deus vai te colocar no deserto. Sabe para quê? Para trazer honra para a sua vida. Alamantuki ramanassai, para trazer dupla honra para a sua vida. Muitas vezes existem pessoas. Um dia eu estava orando para uma mulher, né? E ela tinha perdido um bebê num hospital em Umuarama, né? O bebê faleceu. A Cris que fez até o culto fúnebre, porque eu estava doente em casa. E aí, passou alguns meses, ela engravidou de um tempo, ela engravidou novamente. E era gravidez de risco. Você imagina aonde que Deus levou ela? Aonde? No mesmo hospital, no mesmo quarto, com a mesma médica, com a mesma anestesista, com as mesmas enfermeiras. E com o mesmo quadro de risco na gravidez, no parto. E aí ela estava desesperada, Manolo. Pastor, pelo amor de Deus, olha aí, mas Deus não me ama. Eu falei, menino, ama mais você do que eu. Falou, como assim? Olha onde eu estou. Eu falei, você só está pensando no lado ruim. Deixa eu te dizer uma coisa, esquece o passado. Eu falei, você acha que Deus muda? Ela falou, não. Eu falei, você acha que Ele pode mudar o quadro de tudo isso? Ela falou, eu acredito. Eu falei, então tá bom. Oh Jesus, olha que tá. Sabe o que aconteceu, irmão? O menino está aí, chama Tiago, é a coisa mais linda do mundo. Nasceu, não teve nenhum tipo de complicação, sabe por quê? Talvez no lugar da sua derrota, Deus vai te levar para lá, para te dar dupla honra. Foi o que aconteceu na vida dela. Então não pense que tudo que acontece de ruim, ou muitas vezes, que vem mexer com o teu sentimento, é para te matar, é para te dar vida e gerar em você fé. Então entenda isso daqui. Por quê que Jesus venceu no deserto? Porque Deus está à procura de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque você nunca estará sozinho, mesmo estando no maior deserto da tua vida. Deus tem um padrão para mim e para você. Você sabia disso? Sim ou não? Ele tem um padrão, uma referência para nós. Pergunta qual? O padrão de Deus, sabe quem que é? Jesus. Ele é o padrão para mim e para a sua vida. Ele é o nosso balizador, é o nosso direcionador, através do Espírito Santo de Deus. Então Ele é esse padrão. Jesus se tornou um padrão pela atitude e conduta para nós. Conduta de como? Filho obediente. Um homem que não tinha maldade, que não tinha malícia, que morreu por mim e por você e nos justificou perante Deus. E o pedido do Senhor para nós é, ouça isso, me represente de verdade, como um filho e filha de Deus. E o que eu preciso fazer? Não fale aquilo que eu não te mandei falar. Esse é o problema, é daquilo receba, tome, receba a tua vitória. Vamos parar com isso. Seja um servo fiel de Deus, fale aquilo que Ele mandou falar. Sim, eu acredito na profecia, aqui tem vários profetas, né pastor Julinho? Eu acredito que Deus usa, mas vamos falar aquilo que Deus mandou falar, irmão. Não adianta eu chegar e falar assim, Rafa, eu estou vendo que Deus vai te dar um carro. Eu acredito nisso, irmão, mas se Deus não falar comigo, eu não posso falar isso para você. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, ora para mim, o que Deus te mostrou? Eu falei, não mostrou nada. Como não te mostrou nada? Eu falei, não mostrou, ué. O que Ele vai se mostrar para mim? Ele não te revelou nada? Eu falei, não, falou para você ter mais fé e buscar você. É isso que Ele mandou você fazer. Então, entenda uma coisa, tudo que nós temos e vivemos nessa vida é com um propósito. Aquilo que eu sempre disse, eu amo o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, chamados pelo seu propósito. Então, entenda uma coisa, todas,
até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, ela colabora. Ela tem, sabe o quê? Ela tem uma justificativa para que eu e você vivemos dentro daquela dificuldade, dentro daquela luta, dentro daquele desafio. Então todas as coisas. E um homem sem propósito, ele se distrai com um prazer momentâneo. Qual é o propósito da sua vida? Que tipo de propósito você tem estabelecido em Deus? Eu não sei, mas então deixa Ele realizar o seu propósito na sua vida. Pastor João, pastora Márcia, eu aprendi muito com eles. Que uma época o João queria ajudar Deus, né, João? Igual eu também, né? Mas eles fizeram uma oração e eu tomei essa oração para mim, irmão. Né? Porque eu queria só fazer, Deus, faz isso, Deus não é meu empregado. Pela verdade, eu que não sou nada, Ele é tudo. Então eu falei, Deus, então em vez de realizar meu sonho, realiza o seu sonho em mim, foi isso que vocês falaram. E Deus cumpre, irmão. Então é isso que nós precisamos fazer. Um homem sem propósito, ele se distrai com o prazer momentâneo. Mas se você entendeu essa mensagem, fica tranquilo, descansa teu coração. Por quê? Porque eu não busco a Deus só para conhecê-lo melhor, mas para Ele me ajudar a mudar o meu coração. É para isso que nós buscamos Deus. E o único que pode fazer isso, além de nós, é o próprio Deus, querido. Ele pode mudar o nosso coração. O problema é que nós adquirimos a mentalidade de ir à igreja, e não a mentalidade de ser igreja. Ir à igreja é normal, cumprir vamos falar assim, uma trajetória de estar todo domingo, né? Você faz um compromisso de estar todo domingo na igreja, mas nós temos que ter a mentalidade de ser igreja. Ser igreja é isso que nós fizemos antes de iniciar o culto, dobrar o nosso joelho e orar por pessoas que talvez nem conhecemos, mas que são filhos, e entender que como os cristãos e filhos que somos de Deus, é se colocar no lugar deles, amar o próximo como a ti mesmo, é sentir a dor que aquele povo está sentindo. Então entenda isso, o problema não é que nós adquirimos a mentalidade de ir na igreja, mas nós não adquirimos a mentalidade de ser igreja. E ser igreja é o quê? Fazer a diferença e o quê? Manifestar aquilo que você carrega de Cristo em todo e qualquer ambiente que você for. Então entenda uma coisa, suas lutas, seus problemas, suas lutas e seus problemas, você não vai poder expulsar gritando, ordenando, mas sim fazendo o quê? Obedecendo. Porque quando você obedece a Deus, o inimigo ele não tem legalidade sobre a sua vida. Sabia disso? Eu aprendi a duras penas, né? Porque quando você tem uma vida sem conhecimento da palavra e sem conhecimento de Deus, eu queria que Deus afastasse algumas coisas de mim, mas eu dava legalidade. O problema é isso. O problema é isso. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo e bramando como um leão, não vendo a hora de você dar uma brecha para te tragar. Então entenda isso, qualquer tipo de brecha que a gente dá para o inimigo, ele entra. E aí como que Deus vai me abençoar? A gente dá uma brecha do mau humor, porque você fica com raiva, talvez porque alguém falou que você não queria ouvir, talvez alguém postou alguma coisa, alguém não te tratou como você gostaria de ser tratado. E o que a gente faz? Fica bicudo, fica mal. Aí Deus fala, você ora, Deus fala, eu preciso te abençoar. Aí o anjo fala, Deus, posso abençoar? Não, né, Elaine? Por quê? Porque ele está com mágoa do irmão, o coraçãozinho dele está o quê, Lu? Como que se fala mesmo? Peludo. O coração dele está peludo. Então é isso, quantas pessoas com o coração peludo, irmão? Passa aí um barbeador, pelo amor de Deus. Vamos limpar esse coração. A mágoa, o ódio, o rancor vai bloquear as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Como que eu vou falar para Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu não tenho perdoado os meus? Eu não tenho. Na verdade, como eu quero receber o perdão se eu não dou o perdão? É uma opção, é uma decisão sua. Então para que você vai ficar carregando esse defunto nas suas costas? Porque toda vez que você lembra daquilo, irmão, é a mesma coisa você estar carregando um defunto nas suas costas. Tem gente que anda arrastando 2 ainda, porque tem raiva não é só de um, raiva de 2. Então tira isso das suas costas, tira isso, esse fardo pesado. E qual é, pastor? É a falta de perdão, irmão. Tudo isso vai fazer mal para a tua saúde física, mental, vai trazer doenças psicossomáticas, vai trazer doenças patológicas, ou seja, câncer, né? Vai trazer gastrite nervosa, vai trazer o quê? Aspsique, vai trazer síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Você sabia disso? A ansiedade não é só o excesso de futuro na nossa vida, mas é também a falta de perdão. Aquela pessoa que fica olhando para trás, o que passou, passou. Então siga para o alvo, vai para frente, irmão.
É aquilo que eu sempre digo: como você vai voltar e mudar seu passado? Eu não tenho como, se eu pudesse voltar lá atrás, eu voltaria e mudava, mas eu quebrei a cara tanto, que não tem como eu voltar, eu me arrependi de algumas coisas. Mas o que eu faço? Então, de hoje em diante, do presente, siga em diante, irmão. Então aquilo que eu falei, não erre erro velho, erre erro novo. Ou seja, é para errar? Não. Então muitas decisões que eu tomei, eu trouxe consequência para a minha vida, para a minha família. Eu paguei um preço caro, perdi algumas coisas por não ouvir a Deus. Então as nossas decisões, ela tem que estar o quê? Em sintonia. Por que nós somos tricotomo? Ou seja, um corpo que tem uma alma, que tem um sentimento, né? O sentimento, quando você está com raiva dos outros, é ruim, né? Quando você carrega mágoa. E o que tem o quê? Um espírito de vida, que é isso aqui, que me comunica com Deus e Deus se comunica comigo. Então faça isso em nome do Senhor Jesus, comece a exercer essa função. Tire esse peso das tuas costas e venha ser feliz. Ou seja, a partir de hoje, viva o zoe de Deus. Ou seja, o que é o zoe de Deus? É a vida plena em Deus, em nós. Deixa Ele te guiar, deixa Ele direcionar você. Busque nele a revelação que você precisa. Se torne um íntimo de Deus. Alamantuki Ramanassai. Muitas vezes nós temos tanta intimidade com pessoas. Alabassuribicandarabachai. Olha que coisa. Muitas vezes nós temos uma facilidade de abrir o coração, Juninho, para pessoas que não vão acrescentar nada para a gente, de falar das nossas dificuldades, das nossas mazelas, e não temos o quê? Vamos falar assim, a humildade de se dobrar diante de Deus, e falar: Deus, me ajuda, eu sou fraco, eu sou falho, Senhor, eu erro, eu tento acertar, mas eu estou errando, Senhor. E aí você muitas vezes encontra algumas pessoas que você nem conhece, e você já vai... Um dia eu fui conversar com um cara, eu nem sabia quem era, eu só falei bom dia. Em 5 minutos eu sabia da vida do cara tudo. Depois ele falou tchau, obrigado. Eu fiquei assim, para que isso? Eu não entendi nada. Mas então você tem sim pessoas boas, bons conselheiros, homens e mulheres de Deus, e não precisa ser um pastor, uma pastora. Podem ser homens e mulheres que Deus levanta. Mas não são crentes, mas são pessoas de caráter, pessoas que venceram, pessoas que têm algo que vai poder direcionar na sua vida. Então faça isso. Todo mundo tem uma boa palavra. Então entenda, deixe e venha viver a plena vida de Deus em você. Ou seja, deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Para quê? Para atrair pecadores ao arrependimento. É isso que nós temos que fazer, querido. A nossa missão é essa. Não é na igreja e vir buscar bênção, porque aquilo que eu já falei, já é tua, está liberada, é a gente tomar posse e ir para cima, fazer a nossa parte. E como que eu vou fazer a luz de Cristo brilhar através da minha vida? Para quê? É para atrair pecadores ao arrependimento. Esse é o nosso papel. É trazer as pessoas, porque quando ele disse, ide pregar o evangelho, o que é o evangelho? É boas novas, é chegar nas pessoas e dizer: ei, eu tenho uma saída para você vai me emprestar o dinheiro, você vai fazer um empréstimo, você vai me dar? Não, mas eu vou te apresentar alguém, que ele tem todo o poder para mudar a sua situação, aquele que pode trazer você das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que pode ressuscitar você, quando simplesmente decretar a sua morte, ele te traz vida e muda a sua situação. Quem é esse? É o Cristo vivo, que vive em mim e que vive em você, porque nós somos livres para pregar o amor de Deus, porque Cristo pagou o seu preço. E que preço que Cristo pagou por mim e por você? Foi em dinheiro? Sim ou não? Foi em sangue. Então entenda uma coisa: o diabo sempre tenta sobre a nossa vida. Você sabia que quando ele tentou se apossar de mim e de você, ele estabeleceu um preço? Você vai comprar um produto, está lá, né? Um selo, alguma coisa, tanto. E o diabo fez isso. Mas o que ele não sabia é que ele cometeu um erro. Que erro? O grande erro do diabo foi colocar preço em nossa vida. E o grande acerto de Deus foi dar o valor devido e pagar o nosso preço na cruz do Calvário. O diabo colocou um preço, ele falou: deixa que eu pago. E é isso, então você não é qualquer pessoa. Você foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, o que você faz? Entenda uma coisa: você não é qualquer um. O que você é de Deus e eu sou de Deus? Nós somos filho. Então fala: eu sou filho de Deus, ou sou filha de Deus. Fala isso. Ei, então você imagina,
Nós que somos maus, podemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o Deus, que é nosso Pai, não dará pão aos pequeninos? Então faça isso em nome de Jesus. A gente tem coragem de pedir favor para tantas pessoas. Chega em Deus, querido. Muitas vezes Ele não está esperando uma oração, Ele está esperando você falar com Ele. Não é uma pessoa orar por você, mas é você se dobrar e se jogar diante dos pés do Senhor. Então entenda, a nossa voz pode influenciar pessoas, mas o nosso comportamento pode referenciar pessoas. Por quê? A minha voz, o jeito de eu falar, de eu cantar, de eu ministrar, de eu conversar com as pessoas pode influenciar? Pode. Mas o que? O nosso comportamento pode referenciar. Por quê? Porque dependendo da situação que eu e você como cristão estamos, a gente não deixa o desespero, o pânico tomar conta. Por que vai referenciar? Fala assim, Davi, o que você tem? Porque você parou o caminhão, você está 5 dias aqui, lá no Ceará que você estava? Em Goiás. O Davi ficou 5 dias parado numa transportadora. E estava bravo, né, irmão? Que carreta, né, irmão João? Tem que rodar para ganhar dinheiro. E aí, depois, no penúltimo dia, segundo dia, terceiro dia, encostou um rapaz, todo revoltado com a vida. E o Davi entendeu por que Deus segurou ele lá. O Davi tem sido uma voz que clama aí, meu irmão, que tem abrido a sua boca, tem falado do amor de Deus, e Deus tem bradado através da vida dele. Como caminhoneiro, ele não tem se omitido. Onde ele para e aparece, né, Davi, Deus sempre levanta pessoas, né? E ele tem sempre conversado, irmãos, e Deus tem operado milagres. Aquele que falou assim, eu estou com o revólver, vou matar ele falou assim, agora eu não vou matar mais. Daí ele falou assim, ô bichinho, mas o que você carrega, hein? Ele falou, não carrego, não. Tu tem arma? Não tem arma não, mas o que você carrega? Ele falou assim, eu carrego 66 aqui, ó, dentro de mim. Né, Davi? O calibre que você usou lá, salvou uma vida, irmão. Esse homem ia tirar a vida de alguém. E ele falou, deixa quieto. E o pior de tudo, olha, eu me arrepio inteiro. Você achou que eu ia esquecer? O homem chegou dele e falou assim, ô bichinho, eu sou desviado, eu conheço Jesus, ora para mim. E o Davi orou, e o milagre aconteceu, irmão. Então, olha bem, a nossa voz pode influenciar as pessoas, mas o nosso comportamento pode referenciar elas. O cara voltou para Jesus, com certeza. E se não voltou, vai voltar, porque o Davi semeou uma semente, irmão. Muitas vezes as pessoas vão querer servir esse Deus só por causa de você, só por causa daquilo que está dentro de você. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei. Não, você não vai precisar fazer nada, é só ser você naturalmente. Muitas vezes você só vai precisar ser quem você é naturalmente. Você não vai nem precisar abrir sua boca. Um gesto seu pode mudar a história de uma vida. Amém? Então, nós já estamos aqui para encerrar, pode vir grupo de louvor, né? E a pergunta é assim, Deus usa a vida de muitas pessoas, inclusive falei do Davi agora, por que Deus não me usa? Por quê? Entendam uma coisa, por que Deus não me usa? As pessoas se movem por 3 coisas na nossa vida. Qual é a primeira? Prazer. Então, se você quer que Deus te use por prazer próprio, por conquista, esquece. Se você quer que Deus te use por necessidade, esquece. Mas se você quer que Deus te use por propósito, irmão, deixa Ele fazer na sua vida. Então, as pessoas se movem por 3 coisas. A primeira é prazer, a segunda é necessidade, e a terceira é propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Sabe quando Deus vai lhe usar? Sabe quando? Fala quando? Quando você parar de usar Ele. Muitas vezes as pessoas só querem usar Deus. Senhor! Eu lembro até hoje um testemunho do pastor Fabiano. Lembra da moto? Não esqueço até hoje esse negócio. O irmão veio para a igreja, né? A pé. E ele falava assim, pastor, ora para mim. Se Deus me dá dinheiro para comprar uma motoca, eu garanto para o senhor que eu nunca mais falto na igreja. Falou, tá bom, irmão, vamos orar. Você crê? Creio. E Deus deu a moto, irmão. Você está achando que é o Marcinho? Você pensa que foi usada a moto? Foi uma CG zero. Sabe a cor? Vermelha. A cor que é mais fácil, né, para vender. Não é verdade, Cid? E o irmão? Até hoje. Sumiu. Pegou a moto, não veio nem agradecer, meu. Então eu falo para você, sabe por que muitas vezes Deus não vai nos usar? Porque a gente quer usar Ele. Mas o que acontece? Deus... Sabe por que eu não quero muito que o Senhor me use? Porque eu tenho um plano para a minha vida.
Todo mundo faz um planejamento, mas eu quero dizer uma coisa para você, aqui está escrito, Salomão escreveu no capítulo 16, no versículo 1, ao homem, gênero, homem e mulher, pertence os planos do coração, mas a última resposta vem da língua ou da boca de Deus. Será que o seu plano é o plano que Deus tem para a sua vida? Será que o que você tem planejado é o que Deus tem declarado no seu livro, irmão? Você já parou para pensar? Então entenda uma coisa, porque o plano muda, mas não o propósito. O plano pode mudar, mas o propósito não muda. Hoje, o que é aqui? Culto de Santa Ceia. Então na mesa, Jesus fala com a gente. É aquilo que o James disse aqui, o pastor falou bem no começo. Que na mesa, aqui na comunhão, a gente vai apontar o dedo, mas sabe para quem? Para nós mesmos. Examine-se o homem, pois a si mesmo, 1 Coríntios 11, 27. Então é isso, na mesa com Jesus, você aponta o dedo, é para você mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que o Senhor tem nos ensinado. E hoje você aprendeu que você já é abençoado, meu querido, em toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Para que você está pedindo coisa que já está liberada? Ah, pastor, mas não está chegando. Ei, faça a sua parte, exerça aquilo que a palavra diz que tem que fazer. Então, eu quero ganhar dinheiro, então levanta cedo e vai trabalhar. Eu estou trabalhando, mas as coisas não estão dando certo. Por que Deus não tem me abençoado financeiramente? Mas você tem abençoado a obra de Deus financeiramente, irmão? Uma das coisas que desde quando eu me converti foi eu ter a mão aberta. Eu dei e dou liberalmente. Dava muito mais do que eu ganhava. Hoje eu sou limitado, mas tem gente que faz todo o planejamento. No dia tal vou receber meu pagamento e vou dar o dízimo. Dá nada. Não estou falando por nada, eu não estou me humilhando, muito menos forçando você a nada, querendo fazer uma lavagem cerebral, mas eu estou falando para você, se for para falar com Deus e dizer que vai fazer, então cumpra. Faça isso, eu garanto para você. Então hoje você aprendeu que você já é abençoado. Então cumpra o ID do Senhor, porque você tem uma missão, querido, é pregoar as boas novas do Senhor. Pois, enquanto você cumpre a sua missão dada por Ele, Ele cuida de você, cuida da sua família, e o resultado que você precisa, as demais coisas, Ele vai acrescentar na sua vida. Então entenda. Ah, pastor, mas eu já estou tão cansado da minha vida. Creia, não importa a sua idade, Deus quer usar a sua vida. E aqui eu quero contar uma história e terminar. Pastora Clarice, os irmãos que vão me ajudar aqui na ceia, se quiser já ficar aqui, pode ficar, tá bom? É uma história conhecida. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é o desafio que você tem, eu não sei o que tem tentado lhe parar, quais são as lutas que tem te colocado para baixo. Eu não sei quais são as vozes que têm desestimulado você a perseverar e prosseguir, meu querido. Mas assim, eu vou contar uma história dentro da palavra de uma menina de 12 anos, que ela perdeu tudo. Não foi num alagamento, lá no Rio Grande do Sul, mas foi numa cidade onde o poder de Deus se manifestou. Então eu digo para você que em 2 Reis, no capítulo 5, tem a história que diz assim, o texto começa assim, a cura de Naamã. Quem conhece o general Naamã? Aquele que era leproso. Então, em 2 Reis, a partir do verso 2, a mulher de Naamã nos dá uma grande lição. Quer ouvir? Quando Naamã trouxe aquela menina da guerra, deixou ela, não sabe se os pais foram mortos ou não, mas ele pegou a menina e trouxe ela como serva, como escrava, para trabalhar na casa dele, e era uma menina de 12 anos, uma menina pequena, mas de grande utilidade, Por quê? Porque a utilidade dela era grande, enorme. Ela não tinha nome, mas tinha uma mensagem. Isso que precisa muitas vezes no nosso dia. A menina está na casa de um leproso. A menina está na casa de um leproso. E lepra pega ou não? Detalhe, ela não pegou lepra. Ela estava na casa de um doente. Detalhe, mas não adoeceu. A lepra que estava em Naamã não passou para a menina. Aí tem a inversão de quem serve a Deus. Mas a graça de Deus que estava dentro da menina pegou Naamã. Então no versículo 3 a Bíblia diz que a menina se vira para a esposa e diz: lá em Israel, minha ama, minha senhora, lá em Israel tem um profeta. E se o teu esposo conhecesse esse profeta?
né? E 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz assim: credes em Deus, estará seguro, credes nos seus profetas e prosperarei. E o que aconteceu? Essa menina, ela tinha uma mensagem cheia de Deus. E aí eu te pergunto, você sabe o nome da menina? Você sabe? Sim ou não? Não, nem eu, né? Mas a dica, quando você aprender a ouvir gente pequena, Deus vai lhe dar uma mensagem para você falar para gente grande. Entenda uma coisa, Deus pode colocar um anônimo no seu caminho, para ver onde está firmado o seu coração. Nós não sabemos ouvir a voz de Deus através de anônimos, pequenos, desconhecidos. Pode ver, e aí eu vou fazer uma referência aqui que nós vamos entender isso. Que no dia, né, daquele pregador bom, daquele pregador famoso, que é o fulano que vai pregar, uau, a igreja enche. Mas quando é o irmãozinho fulano de tal, pequenininho, o problema é que a gente seleciona cardápio. Difícil, né? Dá vontade de mudar de assunto, mas não vou mudar. A gente seleciona cardápio, e na igreja a panela é uma só, meu irmão, é uma palavra, não importa quem vai estar pregando. Você não tem que reverenciar, muito menos olhar para a pessoa, você vai ter que ouvir a voz do Senhor. Então na igreja a panela é uma só, e o que está ali a gente tem que comer. Vai ter dia que Deus vai nos trazer um famoso, sim, trouxe e traz, glória a Deus por isso, mas vai ter dia que Ele vai trazer alguém de nome também, glória a Deus e aleluia, mas na maioria dos dias, seremos nós mesmos. Então não escolha cardápio, então não venha para a igreja por causa de homens, porque se você veio por causa de homens, você nunca veio por causa de Deus, e nem por causa de Jesus. O que eu tenho que fazer? Recomece, querido, recomece. O recomeço é muito melhor que o começo. Eu não sei que parte você está da tua história, eu não sei como que você veio aqui hoje para a igreja, mas recomece, porque é muito melhor do que o começo. O importante para Deus é aquilo que eu sempre digo, não é como você começou, é como você vai terminar. Então, eu quero dizer uma coisa para você, você tem toda a liberdade nessa noite, fique de pé, de reposicionar a sua vida, aquela palavra que a pastora sempre disse, perante o Senhor. Você tem toda a liberdade, independente de onde você parou, aonde você se desestimulou, aonde você desistiu de continuar, porque Deus continua sendo o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, ele diz: eu sou Deus e não mudo. Então muitas vezes quem muda somos nós se enfraquecemos diante das lutas, e o que Deus mais quer de você nessa noite é renovar suas forças, renovar sua fé, abassuri me candarabachai, colocar o Espírito Santo dele dentro de você e usar a tua vida para a glória do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, querido, quem será contra nós? Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Quem será contra nós? Comece a profetizar isso sobre a sua vida. Ele vai com você, Ele nunca te deixará. Nunca. Meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Meu Deus, Ele vai com você. Ele está conosco. Ele nunca te deixará. Meu Deus, nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Oh, querido, essa noite é minha e sua. O Senhor preparou algo especial para você. E eu quero falar a você que está com o coração entristecido nessa noite, você que muitas vezes está desesperançado, ou seja, perdeu a esperança de recomeçar, de se fortalecer e de renovar suas forças em Deus. Ei, eu tenho uma palavra para você, nada está acabado. Recomece da onde você está, porque o começo, querido, é fácil? Não é, mas o Senhor vai te impulsionar, Ele vai te ajudar nessa noite. E se você crê, Ele move do céu e manifesta o poder dEle na terra sobre a sua vida.
Em nome do Senhor Jesus. É, Senhor. Aleluia. Ei, você que estava querendo desistir, você que estava querendo voltar atrás, ei, o Senhor diz: continua, não desista. Você foi chamado e comissionado. Ah, pastor, mas eu não prego. Ei, mas você carrega uma mensagem dentro de você, você carrega o Senhor Jesus, o Espírito dele dentro de você.